Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa rúbrica Vamos Conversar. Como sempre, tenho comigo a Carolina e hoje falamos de como preparar a chegada de um irmão. Carolina, eu começava por te perguntar como é que os pais devem anunciar a chegada de um novo bebé, tendo em conta que isto gera sempre, acho eu, uma onda de ciúmes no primeiro filho. Olá, Joana, olá a todos. Bom, então vamos lá conversar sobre a chegada do irmão. Eu não sei se tu sentes isso, se calhar eu sinto, não sei se tu sentirás tanto, mas há aqui um baby boom a acontecer, imensas amigas, imensas pessoas na rua, está uma loucura. Portanto, claramente muitos irmãos vão chegar nesta altura, portanto acho que o tema não podia ser melhor para podermos ajudar as pessoas lá em casa. Olha, aquilo que eu sinto é que sim, a dinâmica altera-se. Aquilo que acontece também é que nós somos peritos em sofrer por antecipação e muitas vezes um dos nossos grandes problemas é exatamente este, ou seja, é nós começarmos a antecipar, e depois, ou seja, sofremos por antecipação, representa uma dor. Então, significa que nós muitas vezes estamos a anteceder esse momento e começamos a pensar nas dores, que é os ciúmes, Pois, o não partilhar, o não saber partilhar, não é? O egoísmo, esta coisa do egoísmo, do excesso de atenção, ou seja, agora tenho que partilhar e dividir a minha atenção. Então, os pais começam aqui a ficar inundados também, por um lado, de uma alegria de que vem o segundo, ou o terceiro, que seja, uhum, mas por outro lado, muito, 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 muito recai aqui esta preocupação de que será que eles vão dar bem? Será que vai ser bom? Será que vai ser como os meus irmãos, que depois temos a tendência a ver como é que foi a nossa realidade? O que é que os meus pais fizeram connosco que funcionou para eu fazer igual? Foi que dormíamos todos juntos, então eu vou pôr os meus filhos a dormir também todos juntos, para criar esta ok. relação que eu tenho com os irmãos. Então, nós começamos aqui a entrar muitas vezes neste sofrimento por antecipação, que é exatamente, Joana, o que vai trazer problemas mais tarde. Ok, É nós já estarmos a calcular que isto vai correr tudo muito mal. ok. Acontece com muita frequência, especialmente nos ciúmes. Aliás, nós conseguimos ver que quando os pais têm outros filhos, acontece muitas vezes na rua eles dizerem, então, vou levar a tua mana, só para calcular os ciúmes, ou nem é os ciúmes aqui, mas é o que é que. Será que aquela miúda se importa? Não é? Será que, Pois. que a irmã se importa que eu leve a irmã? Tipo, qual é o nível de amor existente entre elas? E há muitas estas perguntas, há muitas estas questões, e de facto os pais, e muitas vezes as pessoas perguntam também, então, como é que está a ser? Muitos ciúmes? Ai, já está com ciúmes da mana. Há uma tendência social muito grande que depois os pais acabam por não filtrar e também eles próprios sentem esse medo de como é que vai ser quando eu for lá para casa, ele vai sentir imensa diferença, ele não vai ter a nossa atenção só para ele, enfim, então começam aqui a ficar e a criar aqui estados Também, de ok. ansiedade que depois vai prejudicar imenso naquilo que é a relação dos próprios irmãos. Portanto, como é que dirias que os pais devem anunciar ao filho já que vão ter, pronto, vai chegar um novo bebé, como é que isso deve ser Uhum. feito? Olha, há uma coisa que os pais também muitas vezes fazem, e que eu recomendo a não fazer, que é, queres ter um ano? Gostavas de ter um ano? Não. Isso não é uma decisão do irmão. O gostava e o não gostava também é relativo, porque e se ele não gostava, o que é que vocês fazem? Pois, Portanto, aqui é muita questão de a mãe e o pai vão ter outro bebê e vai ser teu irmão. Mais um anúncio do que propriamente gostarias que o pai e a mãe pois, casassem, gostarias que o pai e a mãe isto, gostarias que o pai e a mãe agora fossem fazer uma viagem, gostarias que o pai e a mãe tivessem um ano, gostarias que fosse uma mana ou um ano. Calma, não está no controle do irmão decidir ou saber que realmente é bom ou não é bom, que quer um mano, não quer uma mana, pois também é esta, não é? E depois vamos para os nomes, quem é que decide? Mas eu não gosto desse, qual é que tu gostavas? Não é controlo do irmão, não é pois. essa a figura dele, não é essa a função do irmão, não é de todo. Então tem que ser sempre uma tomada de consciência, uma responsabilidade, uma tomada de decisão dos pais. E ao irmão será anunciado que vai acontecer, ok? E nós muitas vezes aquilo que fazemos é começamos a ficar tão nervosos do género, estou tão nervosa se o meu filho quer um irmão ou não, tipo, como é que ele vai acolher, que eu vou-lhe perguntar se ele quer, porque eu assim asseguro que a responsabilidade não é só minha se quando o irmão vier.
Então gostavas de ter um irmão? E ele diz sim, e nós, boa, olha, eu gostava de ter um irmão, boa, está feito, metade do caminho está feito. Não, não está feito, não está feito. Porque quando uma criança diz eu gostava de ter um irmão, ele não está a ter noção, nem tem maturidade, noção para perceber quais as consequências de ter um irmão. E o que é que o irmão traz com ele. Por Ok. isso, este tipo de questões não devem ser feitas. Assim como, Joana, uma das questões típicas que é, tu gostas do humano? Espera aí, Pois. por que razão não haverias gostado do teu irmão? Tipo, claro que gostas do teu irmão. Ou seja, nunca pôr sequer em hipótese haver uma resposta negativa a esta pergunta. E é isto que nós muitas vezes fazemos, que é, nós colocamos as crianças a ponto de elas poderem questionar e até duvidar do próprio sentimento que têm pelos irmãos. Ok. E isto não é saudável, porque aquilo que eu sinto é que, inevitavelmente, e quase, sim, inevitavelmente, mas mais do que inevitavelmente, naturalmente, os irmãos vão construir uma relação de amor, uma relação de partilha, uma relação de família, uma relação de união. Então, não há por que perguntar, tu gostas deste, não gostas daquele, aquele isto, aquele, que gostaria, não. É o teu irmão e tu vais amá-lo muito, claro que sim, ele vai te amar a ti muito e vamos construir aqui uma família. Portanto, se nós tivermos como ponto base que a família é um ponto de união, de amor e comunhão e partilha, nós vamos ter isto. E nós vamos partir nesta construção, não na construção do gostas, não gostas, da dúvida, do medo de se ele gosta, se não gosta. Está a fazer sentido. Uhum. Então, nós muitas vezes pomos o pé na poça nisto, porque nós vamos semeando a dúvida, o receio, o ciúme, e depois dá a asneira. Claro, depois dá mesmo a asneira. E achas que, por exemplo, ao longo da gravidez, mesmo ainda quando lá está, o irmão está na barriga da mãe, achas que deve haver uma interação entre a criança e a barriga, vá, vamos chamar Sim, assim? sim, sim, sim. Olha, uma das coisas que nós fazemos, e agora mãe para mãe, própria experiência própria, aquilo que nós fizemos, por exemplo, com a Carminho, quando recebeu a Terezinha, foi, e com a Madalena, quando recebeu a Carminho também, aquilo que aconteceu foi, quando nós tínhamos consultas no obstetra, sempre que ela pedia, ela ia. Ok. Então nós íamos dizendo, olha, a mana está ali dentro da barriga, a mana não, o mano não se sabe ainda. Então, quando foi a mana, olha, filha, vai ser uma mana, vai ser uma menina. Okay? Então, ela ia vendo, olha o pezinho da mana, olha, pronto, foi vendo crescer. Olha, eu emocionada, giro. Então, ou seja, fomos fazendo esta construção daquilo que estava a acontecer. E quando nós começámos a sentir a mana, uma das coisas importantes também a dizer, e há aqui uma expressão que tu deves conhecer muito, é muito corriqueira e toda a gente utiliza, que é olha, a mana está a dar pontapés. E não esquecer, eu chamo sempre a atenção para isto, Jana, porque as crianças são altamente literais. Quando tu dizes pontapé, a criança imagina um pontapé. Okay? Ok. E se ela te der um pontapé, tu vais estar a ralhar com ela para ela ter um pontapé. Portanto, ela sabe que dar um pontapé é uma coisa errada. Ok? Então, aquilo que eu proponho é que vocês troquem isso. A mana está a dar mais 5, ou a mana está-se a mexer, que este é o real. Okay? A mana não está a dar mais 5, na verdade. Portanto, a mana está em movimento, a mana está-se a mexer na barriga da mãe. E por isso é que a sentimos, não é cá pôr a mão. Sentes? É o braço, é o pé, é a cabeça. Ninguém sabe o que é. Portanto, não vale a pena inventar muito. Não é? Não vale a pena entrar na mentira. Portanto, mas também não dizer o pontapé. Porque no sentido literal da palavra, pontapé não é uma coisa que se faça, Pois. não é uma coisa boa. E isto muitas vezes é o suficiente para que uma criança de 3 anos, que depois também não tem a maturidade de dizer assim, um pontapé, a mãe é má, não é? Não tem esta maturidade a formar no sentimento, ela dá pontapés à minha mãe, ela dá pontapés a mim, porque eu estou aqui, olha um pontapé, olha, deu-te um pontapé agora, espera aí, mas ela ainda nem está aqui, já está, não é? Ainda não a vejo, mas já está a dar pontapés. Como assim? Ok? Então, são pequeninas coisas, Joana. Aquilo que eu sinto é que o sucesso não se faz de grandes coisas. Faz-se mesmo de Ok. coisas pequeninas, conscientes, de coisas que nós vamos dizendo. E que nós... eu tenho sempre esta percepção das sementes. E que é mais uma semente que nós estamos a largar. A semente do mal entre irmãos, sabes? Do Uhum. pontapé, do ele agora bateu-te, ou ele agora... Sabes? Então, porque muitas vezes as crianças, primeiro, para além de serem extremamente literais, portanto, eles acreditam naquilo que nós estamos Em a tudo, dizer, sim. em tudo. Eu lembro-me da Madalena um dia com um ovo cozido, estávamos no Rio, e nós dissemos assim, Madá, usa a cabeça.
E sabem o que é que ela fez? Pegou no ovo e bateu com o ovo na cabeça. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer era pensa, não é? Pensa como é que vais partir a casca do ovo. E ela literal usou a cabeça, ela achou, ok, usar a cabeça para partir a casca do ovo. Pois. Estão a ver? Pá, isto é uma coisa brilhante, mas se nós percebermos realmente esta dimensão estrutural deles, mental, nós conseguimos perceber que muitas das coisas que nós dizemos convém estarmos conscientes do que estamos a dizer, porque caso contrário, eles vão perceber. Outro exemplo, o Diogo no outro dia dizia à Madalena, no outro dia já foi há uns anos, mas a Madalena já está com 10, não é? Portanto, já foi há algum tempo, mas o Diogo disse qualquer coisa como, ó filha, não te preocupes com isso é uma preocupação do amanhã. Ok? Qualquer coisa de género, ou seja, nós outro dia, não é? O amanhã no sentido de futuro, e ela disse, ó pai, mas amanhã, então, mas amanhã não dá, ou amanhã não tenho tempo, ou amanhã, e o Diogo, não é amanhã da amanhã, não é amanhã porque é sábado, é no sentido de futuro. Estão a ver? Então, isto é tudo muito literal, é muito fácil uma criança então percepcionar o pontapé assim. Outra das coisas, Joana, que é importante os pais terem em consideração, que é, eu não te vou pegar ao colo por causa da mana. Ok? Então o que é que nós estamos a dizer? Eu não te vou dar carinho ou mimo, ou aquilo que tu me estás a pedir já por causa da mana. Então é como se a mana já viesse retirar. Ok? Então aquilo que eu sugiro fazer-se é qualquer coisa como, olha, agora a mãe não te vai dar colo, porque a mãe realmente está ocupada. Ou seja, a mãe está ocupada, a mãe não quer, a mãe não pode, a mãe tem outra prioridade, a mãe vai fazer outra coisa, mas há muita tendência, então quando o bebê nasce, a mãe agora não pode pegar porque está aqui com a mana, a mãe agora não pode deitar porque vai deitar a mana, a mãe agora não vai. Então há sempre muito esta tendência de aquele é o objeto de Pois. retirar tudo o resto, ok? Então, se nós tivermos aqui algum cuidado, no fundo, cuidado e frontalidade também, mas sem que seja acusar sempre o mesmo, que é o que não se pode defender. E Que é o sentes que isso bebê. depois a longo prazo pode criar um afastamento entre os irmãos? Sem dúvida que sim, porque o que acontece é, imagina, no caso do pontapé, por exemplo, vamos voltar aqui ao tema do pontapé, ele deu-me um pontapé, a criança cria uma emoção, não é? Mesmo que ela não fale, ela pode, espera aí, deu-me um pontapé, e a seguir houve outra vez, olha, está a dar pontapés, outra vez. E então, aquilo que acontece mentalmente é que isto vai desenvolver um sentimento em relação àquilo que a irmã faz em relação à irmã. Isto é Ok. muito interessante. Olha, eu conheço duas irmãs que não se falam até hoje e já têm 50 e tal anos, uma relação muito, muito difícil, porque houve uma coisa que ainda não falámos aqui que é muito importante falar, que é a comparação. Ou seja, a mãe achar sempre que uma é melhor que a outra. Isto é muito, muito típico entre irmãos e é altamente destrutivo entre irmãos, entre família. Mas aquilo que acontecia também é que houve uma percepção errada. O que é que aconteceu? Quando esta criança nasceu, a nova, não é, a segunda, a primeira foi para a creche. Okay? Então houve aqui foi simultâneo. Obviamente a mãe e o pai não fizeram com intenção, mas aquilo gerou um sentimento na mais velha Pois. que ela nunca conseguiu ultrapassar, até hoje. Então isto pode ser a raiz, mas não foi só. Tiveram a semente do ciúme, tiveram a semente da comparação, tiveram a semente do desamor entre irmãos, de duvidar do amor entre irmãos. Depois, claro, isto vai formando aqui este grande bolo e são duas irmãs que não se falam. E que pena que nós temos, porque adoramos as duas e somos amicíssimas das duas e é sempre um exercício terrível para estar com uma, não estar com outra. Não chamaram uma o nome de outra porque é fácil nós chamarmos sem querer, enfim. E elas não se podem nem ver. E isto é muito interessante. E foram os pais que semearam isto. Okay? É a responsabilidade dos pais. Portanto, se tivesses que enumerar aquilo que não se deve mesmo fazer para criar esse ciúme e alimentar essa divisão entre os irmãos, o que é que dirias que é mesmo, pronto, a comparação, não é? Olha, eu dizia 3 Cs. Ok. Ciúme, comparação, compensação. Okay? Ou seja, não falar de ciúme, não pôr em causa sequer haver ciúme, porque isso não faz parte de família, isso não existe em família, nem existe no amor. Ciúme, a comparação, ele é melhor que ela, olha ali, o teu irmão come tão rápido, tu não comes tão rápido, tu não és tão bom, o teu irmão dorme tão bem e tu não dormes. Isto vai fazer com que a boa fique cada vez melhor, a má fique cada vez pior, aumentando aqui o buraco entre os irmãos.
ok? E depois, o que é que acontece? Compensação. E isto acontece muito na chegada do irmão, que é, vamos chegar a casa, olha, começa logo quando a mãe vai para a maternidade. Ou seja, a mãe já está a sair do seio familiar, ela já fica com o pai, já sai da rotina, dá-lhe um chocolate hoje, para compensar. Ok? Hoje podem ir à pizza. E gelada a seguir, se quiserem. Ok? Depois, a criança vai à maternidade, voltam para casa, e quando voltam para casa, os familiares já levam presentes para os dois. Para o que nasceu e para o que cá está. Nunca tive destas coisas, com a graça de Deus. Mas isto é muito comum, muito comum. Então, os próprios pais já estão a compensar a atenção que não vão dar, lá está, porque já estão a semear o ciúme, a dúvida do amor, e eles darem-se bem, tudo isto, e já estão numa de compensar um pela falta do outro. Portanto, como se um elemento da família não viesse acrescentar ninguém e viesse dividir toda a gente. Pois. Ok? Então, a semente está instalada. A semente da divisão, a semente do desamor, a semente da competição, porque isto depois é outro C, não é? É o que gera a competição, é a comparação, é a compensação. Então, é o ciúme também, não é? Então, tudo isto depois gera esta tal, eu diria, é quase como uma equação, não é? Os 3 Cs é igual, depois estava a ver, comparação mais ciúme, comparação mais ciúme, mais compensação, é igual a competição. E então depois isto é que traz realmente aqui um grande desalinhamento na vida dos irmãos, sem dúvida, e causa aqui problemas estruturais muito grandes, que depois começa de início e é cada vez mais difícil os pais conseguirem ter mão nisto. E depois vão começando a repetir, os irmãos não se estão bem, não se gostam, tu estás sempre a bater à tua irmã, tu não gostas dela, parece que não gostas dela, enfim, depois já se começa a dizer frases que já não se devia dizer, porque já estamos a continuar a aumentar o monstro, não é? E tu, ao bocado, estavas já a introduzir não só os pais, mas também os familiares, não é? Esses também têm um papel também importante aqui, principalmente acho e acredito nesta chegada de um novo membro, que eles também alimentam às vezes um bocado esse ciúme e essa tensão na própria criança, não é? Muito, muito. Primeiro porque levam presentes, depois porque fazem perguntas muito tolas, começar por, posso levar a tua irmã? Vou levar a tua irmã comigo? Eu conheço miúdos que, estou-me a lembrar da Benedita e do Diogo, por exemplo, que a Benedita tinha pesadelos com isso. Acordava à meia-da-noite e dizia, mãe, eu tenho medo que levem o Diogo. Porque havia tanta gente a dizer-lhe, eu vou levar o teu irmão, vou levar o teu irmão comigo, eu vou levar o teu irmão comigo, ele é tão bonito, ele vai comigo. Então é quase como um medidor, um termómetro de ver qual é o amor que a irmã tem pelo irmão. Não façam isto. Outra das coisas também que já falámos aqui é esta questão de perguntar, então, há ciúme, não há ciúme? Estás com ciúme? Outra das coisas também é esta questão de isto aqui é mais calminho que aquela, não é? Esta aqui é arisca, não tem nada a ver com o outro. Qual é a cena da comparação? Eles são diferentes, às vezes têm sexos diferentes, têm idades diferentes. E depois há aqui uma coisa muito importante, Joana, que eu acho que nós precisamos nos mentalizar, e os pais principalmente, que é, nós temos a ideia de que há 3 anos atrás, ela andou tão rápido e esta ainda não andou nada. Nós temos percepções erradas das idades. Nós achamos que eles começaram a andar com 10 meses, ou a levantar-se com 10 meses, quando eles, no fundo, até tinham 11 meses. Só que a nossa memória começa-nos a atraiçoar. Porque, reparem, a idade com que se levantou, a idade com que nasceu os dentes, a idade com que disse a primeira palavra, a idade com que começou a comer sozinha, a idade com que foi para a creche, a idade com que foi... Há tanta coisa que nós depois somos atraiçoados mesmo pela ausência de uma percepção real. Então depois deixamos-nos enganar com em comparação com esta é muito mais faladora. Em comparação com esta dá muito mais beijinhos do que a outra. Só que esta já dá beijinhos, mas começou tipo aos 2 anos e meio. Ou seja, são percepções completamente erradas, completamente diferentes. Então, mas que nós parece que fazemos uma maternidade disto, de comparar, de termómetro, de medição, e percebermos que a mãe de um não tem nada a ver com o outro. Aquela frase que, como é que é possível? 3 filhas, agora estou-me a lembrar de ti, não é? Pois. 3 filhas educadas da mesma maneira e são tão diferentes. Desde quando é que eu sou a mesma pessoa? Quando tive a Carminho com 3 anos neste momento e a Terezinha com 1 ano e meio.
Ai, Carolina, é possível que tenhas mudado tanto num ano e meio? Claro que é possível. Claro que mudei muito. O meu negócio mudou, a minha forma de estar mudou, a minha forma de me relacionar com o Diogo ainda está, não é? Está mais crescida ainda. A Madalena já não tem 7 anos, já tem 10 anos. Tudo faz muita diferença em relação a tudo isto. Portanto, o contexto é diferente. Passamos por coisas diferentes. O quarto já não tem só uma miúda e às vezes duas, já tem 3, ou às vezes 2. Tudo é diferente. Então, a realidade é diferente. Não podemos nunca comparar uma criança com a outra, porque tudo é diferente. Aliás, a primeira não tinha irmãos, a terceira tem 2 irmãos. Exato. É óbvio que tem que ser diferente. Claro que tem que ser diferente. O perfil tem que ser diferente. Tudo tem que ser diferente. A nossa segurança, a nossa insegurança, a nossa crise financeira, o nosso negócio estar a ver ter pouco ou antes pelo contrário, tudo isso vai influenciar a personalidade. Então não pode ser igual. Portanto, não há porquê comparar. E agora concluindo, e voltando aqui à parte das rotinas e de como introduzir o irmão nesta rotina, no início, ou seja, quando o bebê vem para casa e é pequeno, sentes que também é importante introduzir o irmão nessa rotina, ou seja, ajudar a mãe a fazer determinada coisa, ou ajudar o pai a fazer o biberão, ou algo assim? Sim, isso pode ser uma boa estratégia, digamos assim. Porquê é que eu estou a dizer boa estratégia assim a fazer estas caretas? Porque eu acredito que isso deva tudo acontecer de forma muito natural. E às vezes os pais esforçam um bocadinho isso acontecer para ele agora não sentir, compensação, né? Para ele agora não sentir que nós estamos só focados no miúdo, no pequenito, vamos lá, não sei quem, ok? Então, e depois fazemos outra coisa que me está a levar aqui a esta questão, outra que eu disse agora ao pequenito, e eu acho que esta é outra questão muito importante. Mas, pegando aqui nestas atividades, acho que é importante dizer, olha, a Mana vai buscar, a mãe vai agora mudar a fralda ao Mano, importas trazer uma fralda? Queres trazer uma fralda à mãe? Quero ou não quero? Tudo bem, pronto, a mãe vai buscar, ou então a mãe não vai buscar, está tudo certo, obrigada. Olha, está aqui uma fralda suja, importas levar ao lixo, filho, se faz favor. Mas quer dizer, isto já é o que se espera acontecer no dia-a-dia da pessoa, não é? No nosso dia-a-dia, que é, a mãe tem aqui um lixo, filha, importa, ainda a Terezinha adora fazer esse recado de ir ao lixo, então encontra qualquer coisa no chão, filha, podes ir para o lixo, então ela vai para o lixo. Obviamente, quando vier um irmão, eu digo, está aqui a fralda para o lixo e ela está tão... Ela vai. Portanto, não tem a ver com a cena de sentir-me útil em relação ao meu irmão. Tem a ver com, naturalmente, estas coisas já existirem porque somos família, porque somos união, porque somos comunhão, porque somos partilha. Portanto, como tal, já é normal nós dizemos, bora pôr a mesa todas juntos. Não é? Ou bora fazer isto, ou filha, podes-me dar isto, ou podes-me dar aquilo. Portanto, é uma coisa que é muito mais, dá muito melhores frutos se as coisas já estiverem naturalmente a acontecer. Pois. Outra coisa, então, Joana, que me fez lembrar, e já agora falo que eu sinto que é muito importante entre irmãos, é a questão do pequenino. Então, muitas vezes, o que é que os pais fazem? Tu agora és o irmão grande, e ele é o pequenino. Então, lá está. O irmão grande fica grande e o pequenino fica sempre pequenino. Não é? E isto não ajuda também. E eu nem gosto da expressão ele é mais pequenino. Eu digo sempre é mais nova. Não é mais pequena, é mais nova. Porque eles são todos grandes. Não é? Dentro das suas idades, eles são grandes e são seres humanos enormes e grandes, e eu quero mais é que eles acreditem que eles são grandes. Agora, não há cá o grande e o pequenino. Tu estás maior que ela, tu fazes sombra. Pois. Não fazes sombra nenhuma. Tu és maior de tamanho porque és mais velho. Não é porque tu és mais pequenino. Okay? Então, eu não gosto muito desta expressão de és mais pequenino. Então, ela é mais nova e como é mais nova está a aprender. Não é? Nós esta manhã falávamos disso. Quando nós dizemos aos irmãos, porque ela não sabe, ela é pequenina. Não. Não é isso. Ela é mais nova e por isso ainda está a aprender. Porque nós nem sabemos o que é que ela já sabe. Não é só porque ela não fala que ela não sabe. Porque há muitas coisas que ela já sabe. Então, ela ainda não sabe falar, mas sabe, porque ela já diz, já está, mãe, pai, ela sabe falar, ok? Ela pode não saber ainda dizer algumas palavras, como eu, não sei, em ucraniano, não saberei dizer quase nada, okay? Mas eu sei falar. Então, eu estou a aprender. Eu posso aprender. Então, esta perspectiva muda tudo. Ela é mais nova, não é mais pequenina. E tu não és o irmão mais velho. Lá está, a compensação. Que é para dizer que tu estás aqui a dizer, és maior.
não é? Que as pessoas compram livros, agora é a irmã mais velha, muita responsabilidade. Então o irmão mais velho fica muito responsável e a irmã mais nova fica muito irresponsável. Tem sempre o irmão mais novo a fazer sombra, o irmão mais Pois. velho, desculpem, a fazer sombra. E não é suposto isto. É cada um está responsável por si e crescermos juntos. E responsabilizar-nos por todos juntos. E isto lá está, amor, comunhão, partilha, união, que é isto que é a família. Está a fazer sentido, E não é? e para o irmão mais velho também pode acarretar problemas, porque lá está, se é o responsável, depois quando algo dá errado, que é o que nós vemos a maior parte das vezes, a Super culpa culpado. será sempre do mais velho, não é? Culpado. É, vem a culpa, vem o excesso de perfeccionismo, vem o excesso de exigência com ele próprio e com os outros, e normalmente são perfis que se deixam de se preocupar com eles próprios e só se preocupam com os outros porque sentem que carregam o mundo às costas. E isto não é suposto, isto não é irmandade, não é amor. O que é suposto é que haja esta união, esta partilha, esta comunhão, mas sempre percebendo que cada um tem a sua vida, cada um as suas responsabilidades e os dois tomam conta um do outro. Não é tu és o mais velho, és o grande, és o maior e tu é que sabes dos outros. Não tem nada a ver com isto. Cuida de ti, cuida do teu irmão, assim como nós cuidamos cada um Uhum. de nós e depois uns dos outros. Mas não passa disso. E esta ideia é muito importante. Ok, muito obrigada. Esperamos estar a ajudar lá em casa, hein? Sim, eu acho que sim também. Eu acho que este tema dos irmãos é super interessante e é um tema que também não é muito explorado, mas é super interessante. Sim, é E verdade. antes de nos despedirmos, Oh meu Deus. a Carolina, ela tem uma novidade, que é a Academia Famílias Felizes. E eu pedia-te, Carolina, para nos explicarmos um pouco sobre este projeto e o que é isto e como é que tem estado a correr também. Oh my God! Olha, estamos entusiasmados, empolgados com as famílias felizes, porque realmente, Joana, nós andávamos já há uns bons meses a pensar qual é a solução. Como é que eu vou concretizar a missão de ajudar o maior número de famílias do mundo possível, porque sei que nem toda a gente pode fazer as mentorias, não está acessível a todos. Como é que eu vou fazer isto? Então, eu e o Diogo juntámos aqui e dissemos, pá, não vamos descansar enquanto não chegarmos aqui a uma solução. E chegamos. Portanto, hoje em dia nós temos uma academia. É uma academia para famílias, portanto, é absolutamente única em Portugal. Em Portugal, e eu arrisco-me a dizer, não, epá, não posso dizer no mundo, porque não tenho ainda essa estrutura, mas sem dúvida que é algo muito único. Porquê, Joana? Porque nós temos os dois pilares fundamentais para uma família feliz lá dentro da academia, que é resolver problemas de sono e resolver problemas de comportamento, birras, ok? E quando falamos em birras, falamos é assim, para um pai e uma mãe chegarem ao ponto de resolver birras e resolver as questões do sono, já têm que ter passado por um processo de transformação. E é dentro dessa academia que vocês, que as famílias, têm o gosto, o prazer de estar e de ter. Nós temos mais, e quem, por exemplo, na anualidade tem mais de 100 videoaulas disponíveis para ver e rever conteúdos. Para além disto, de tudo o que já têm dentro da academia, ainda têm aulas ao vivo comigo e com Ok. outros convidados de outras áreas, que é espetacular, uma vez por mês. Ou seja, convidados uma vez por mês e Uhum. comigo todas as semanas às quintas-feiras. Portanto, que são aulas que ficam gravadas e, portanto, vai engrossando aqui os conteúdos da academia. A academia está absolutamente brutal, porque está sem filtros, Joana, está completamente sem filtros. Claro que quem faz a assinatura anual tem muitas vantagens, entre elas ter duas mensalidades gratuitas, por exemplo, e tem outros bónus também, porque é mais do que justo. Ok. Contudo, não deixa de ser uma academia que resolve e foi pensada, criada para resolver problemas de sono e problemas também de comportamento e problemas de relação entre a mãe e o pai e problemas de falta de confiança, porque muitas vezes aquilo que os pais sentem é que estão completamente perdidos e não sabem para onde se virar. Então, queremos que esta academia seja ao norte. Seja, E, pá, e como é que as pessoas podem aceder à tua academia? Onde é que está disponível? Como é que se olha, processa?
Nas nossas redes sociais, nós temos lá, temos, por exemplo, no Instagram, temos um link na bio. Se forem à Academia Famílias Felizes também no Google, vai aparecer com toda a certeza. Se quiserem também contactar-nos e enviarem-nos ou um e-mail ou através das redes sociais, Facebook, Instagram, ou através do site Carolina Val Quaresma, mandem-nos um e-mail, contem connosco, falem connosco, nós enviamos o link direto e esclarecemos quaisquer dúvidas. E depois, dizer-te que, o que é que eu ia para dizer em relação a isto? Acho que era isto. Depois tu perguntas, não é, Diogo? Ok, era isto, Joana. Portanto, site, redes sociais, Google, Academia Famílias Felizes, e vocês vão lá ter com toda a certeza. Nós estamos aqui também disponíveis sempre para enviar link direto, portanto. E as pessoas podem aceder em qualquer altura do ano quando quiserem dar esse passo. Podem. Nós temos um sistema então de subscrição e estamos a falar por enquanto de 24 € por mês. Ok. Portanto, é um valor realmente, é mesmo para ser acessível, é mesmo para fazer em massa, é mesmo para ajudar e está a acontecer. Depois temos então a anualidade a 240, que a partir daí é a partir do momento que começam durante um ano. Desculpem, aqui um espirro para celebrar. É isso mesmo, portanto lá está. Mesmo a mensalidade dos 240 euros é possível fazê-lo em suaves prestações. Portanto, criamos todas as condições para que realmente seja possível, porque sabemos que as famílias vão ter o retorno, não só financeiro, como energético, como de saúde, como mental, como intelectual, enfim, como emocional, valha-me Deus, tão importante, como relacional, vão ter retorno, muito retorno, e que este valor é efetivamente, quer dizer, é aqui uma migalhinha perante a diferença que este produto pode fazer. Agora espirrei-te, fica com o bicho no nariz. Deve estar aqui uns pós no ar. Mas sem dúvida. Primavera está a chegar. Pois está, tão bom. Venham os espirros e as alergias, é por uma boa causa. Bem, Carolina, muito obrigada. Obrigada, então. E já sabem, se quiserem então saber mais sobre a Academia Famílias Felizes, basta irem ao site ou às redes sociais da Carolina. Sim. E até ao próximo episódio. Obrigada, até ao próximo. Vão lá ter também a parte dos irmãos. Portanto, a acrescentar a tudo isto, também temos, obviamente, que falar sobre a relação entre irmãos, porque há passos a fazer muito importantes e que podem fazer toda a diferença nesta nova adaptação, nesta nova dinâmica. Se for o caso da chegada do irmão, dizer-te parabéns e acolhe aí com braços abertos esta bênção, que vem acrescentar e não vem dividir ninguém. Eu acho que e que siga aqui as dicas que demos que a Carolina, na verdade, deu neste vídeo. Fazem diferença. Obrigada, um beijinho Obrigada. grande, bem, e até já.